Bom, então vamos retornar aqui, né? A gente está ainda trabalhando, né? Estou levando mais tempo do que eu imaginava, porque a gente está tentando dissecar melhor esse modelo, né? Apesar de que esse modelo, assim, por si só, não é um modelo muito definitivo, porque aí a gente sabe depois que os problemas que esse modelo ainda vai apresentar, que depois vai ser a questão da quebra do bound de unitariedade da seção de choque, porque campos vetoriais massivos, né? Eles quebram a parte longitudinal, leva a uma violação do bound de unitariedade da seção de choque, mas esse problema é corrigido depois pela teoria eletrofrata. Mas eu acho que ele é um bom protótipo de modelo do curso para a gente estudar várias coisas, né? Aprender assim, vários aspectos das teorias de campo. A gente viu aí, por exemplo, que a parte longitudinal foi importante para poder corrigir a contagem de potência, então um modelo renormalizável. E aí, como o Pico levantou, esse termo aqui, então nós já falamos aqui no curso, inclusive já mostrando que esse zeta aqui vai ter que ser a carga elétrica para poder fechar, a gente vai falar sobre isso de novo, porque eu fiz meio rápido na aula passada, e para poder fechar o momento de polo magnético, né, e fechar o fator G, a razão geomagnética G. Mas esse termo aqui a gente tem que pensar o seguinte, ele é invariante de Gauge por si só. E segundo, ele gera uma constante de acoplamento que não tem dimensão. Então, ele tem que ser colocado, porque se você não coloca, ele é gerado quanticamente. Quer dizer, se a gente não colocasse esse termo aqui, e aí a gente fosse computar a um loop, um gráfico desse tipo, quer dizer, vamos pensar assim, a função de Green, vamos dizer, o nosso campo vetorial, eu vou dizer, o fóton vai ser a linha, vamos chamar o fóton a linha ondulada. E esse campo vetorial massivo, né, vamos chamar de linha contínua. Então, se eu pegasse esse loop aqui, um gráfico, não importa o tempo, um gráfico qualquer, mas que tenha 4 linhas externas, W está, W, está um gráfico assim, com 4 linhas externas de W, esse gráfico aqui, por contagem de potência, como nós vimos também a nossa contagem de potência, deu 4 menos o número de linhas externas de fóton, menos o número de linhas externas de W. Então, se a gente pegar um gráfico que não tenha linhas externas de fóton, ele vai dar divergência logarítmica. Então, se eu não colocasse ele a trilevel, quando eu gerasse ele a um loop, eu não teria onde renormalizar, não teria onde jogar esse contratermo. Então, você já coloca ele a trilevel, porque quando você jogar o contratermo que vem dessa divergência aqui, ela vai entrar para renormalizar esse vértice e essa constante de acoplamento, né? Então, geralmente a lição é essa. A gente tem sempre que construir a nível clássico o lagrangiano mais geral possível. Inclusive, esse termo aqui, a gente também colocou porque ele é invariante de Gauge por si só e também não gera uma constante de acoplamento com dimensão. Apesar de que a gente já tinha visto uma parte aqui da interação mínima contém ele, né? Mas lá dentro daquela interação mínima nós temos outros termos. Então esse termo aqui pode ser acrescentado. Então a gente tem que sempre procurar o lagrangiano mais geral possível, compatível com as invariâncias, que a gente tem a simetria de Lorentz, as simetrias internas e, vamos dizer, um argumento de contagem de potência também. Oi? Não, foi só um. Então tá, vamos lá. Então a gente tinha trabalhado isso aqui. Oi, fala. O pessoal nunca tentou botar também um Z, está botando com o W, né? Certo. Fazer uma estrutura com Z também assim. Já partiu. Não, já se partiu. Quer dizer, a ideia era fazer assim, era fazer a réplica vetorial da eletrodinâmica de spinorial. Quer dizer, botar partícula de spin 1 carregada, a antipartícula e o fóton. Claro, você poderia dizer, será que eu poderia colocar aqui um bóson extra, neutro? Mas aí, do ponto de vista da QED, né, como esse bóson neutro que a gente poderia colocar aí é extra, e ele não tem a transformação de simetria, seria uma coisa meio artificial. Mas nada te impede de você agora dizer, além do fóton, do W e do W star, eu vou colocar aqui um campo vetorial neutro, massivo, e posso induzir para ele uma certa interação. Sim, mas é porque, digamos, do ponto de vista da construção, o que se estava interessado era, primeiro teve-se a eletrodinâmica spinorial, depois, lá na década de 50, com o Salan, se fez a eletrodinâmica escalar, e aí fez a eletrodinâmica vetorial. Foi esse o caminho. Agora, a gente pode, a partir desse modelo, fazer variações, colocar um outro campo vetorial
neutro aí, que seria o Z0. Mas no momento em que isso foi colocado, essa não era a questão. Poderia, mas não era a questão. Mas na literatura não foi, né? Não, na literatura não apareceu. Isso aí, o Z0 realmente só apareceu ligado a um bóson vetorial neutro extra. Apareceu ligado ao W e ao fóton na teoria eletrofrágil. Talvez por isso que o Weinberg estava insistindo, que ele foi um dos que insistiu por ser da corrente neutra, né? Foi. Eu acho que o pessoal devia ter, assim, se desligado do Z0, né? O pessoal, quer dizer, tinha, quando se fez a teoria eletrofraca, aí ficou claro que tinha o Z0 e tinha a corrente neutra, né? A corrente neutra fraca de elétrons, de leptons e também de neutrinos, né? Mas se achava que era muito complicado de se medir, né? Então achava que era uma medida muito tênue, muito sutil. Mas depois, quer dizer, o que se viu é que era necessário, seria talvez o primeiro teste em favor do modelo seria a corrente neutra. E em 73 mediu, né? Eu acho que foi o grande passo avante de atuação. Foi um passo importante, a partir disso aqui. Só para uma consideração, quando você trabalha com modelos de Four-Bosons, Sei. você, claro, inclui o Z0 também. Mas você inclui mais termos. Certo. Sabe assim? Você pode aparece incluir. mais termos aí. Porque, por exemplo, aqui nada me impediria, se nós tivéssemos um bóson vetorial, se tivesse um campo neutro extra, um ZMI, um bóson vetorial neutro extra massivo, por exemplo, nada nos impediria de ter uma interação desse tipo, assim, por exemplo, WMI star, WMI, ZMI, como também nada me impediria de ter uma interação do tipo WMI star, WMI, ZMI, eu poderia, todas essas interações, isso aí, invariante e gauge, eu poderia incluir, a gente pode até falar sobre isso depois do nosso certa hora aí, sobre quais são os possíveis termos que eu jogaria nesse lagrangiano se nós introduzíssemos um campo neutro extra, massivo, por exemplo. Porque a pergunta que a gente faz é o seguinte, se a carga elétrica, vamos dizer, você transmite cargas diferentes, você tem uma transferência de carga não neutra, mudando de carga, você precisa de 4 bósons. 4 bósons é o processo de transmissão de uma carga elétrica mínima. E daí qual a lagrangiana que se gera com isso? Essa que fica a questão. E será que essa lagrangiana tem que ser a do Weinberg-Sala? Segundo o paper que eu mandei para vocês ontem do Sakurai, não. Você estava fora, eu não mandei, porque pintou essa discussão, eu esqueci de colocar, desculpa aí. Eu mandei para o Google, falei, vamos olhar para a sala de Iraque. Eu lembrei, Google, Judismar, você está lá, não está? Eu te mando agora. Eu sabia que estava faltando alguém, falei, está faltando alguém? Aí eu botei Marcelo, botei o pessoal que está vindo, porque foi no curso de eletromagnetismo que surgiu essa discussão. Foram as aulas que o professor Sakurai deu para a gente lá em Schladming, na escola de inverno de 82, e depois ele foi para Trieste. Mas o Sakurai era anti-gauge, né? Ele era anti-gauge. Né? Aí ele mostrou, eu mandei as aulas que ele deu lá, estão publicadas na Acta Física Austríaca, porque a escola foi na Áustria, aí eu mandei para o pessoal, vou mandar para você também. Que aí, ele era gauge global, né? Oi? Ele era gauge global. Ele fazia SO2 global. Ele era contra o gauge, assim, no sentido do Young Bill. De gerar interação. Ele era contra os salanços. Não, essa ideia. O pessoal depois canoniza, né? Então ele era um cara inteligente, sabia que aquela canonização não é o único caminho. Né? E a gente tinha colocado assim, mais I aqui. Vou botar só isso aqui rapidinho. Então, peraí, só fazer uma coisinha aqui. A gente, então, quer dizer, esse WMI está aqui para nós, é o DMI, WMI, né, que a gente está colocando o chapéu, as derivadas não variar, menos DMI, WMI. Então, fica a parte usual, quer dizer, o WMI sem gauge, e aí fica mais IE, AMI, WMI, menos IE, AMI, WMI. Tá certo, só para lembrar isso aqui. Então, tá certo. Então, daqui é que vão sair, eu vou repassar isso aqui rapidinho, e aí o nosso, que aqui a gente vai ver que trabalhar isso aqui em conexão com isso e com isso. Então, vamos voltar aqui rapidinho, né? Se a gente olhar para esse termo aqui, daqui desse termo WMI chapéu, WMI chapéu está. Vamos rapidamente voltar aqui, queria chamar a atenção de duas coisas. Aqui vai ficar
WI estar, e aí vamos ter menos I vezes, né? Então daqui desse termo, né? Saiu para nós a parte do propagador, vamos pegar só a parte de interação. Vamos pegar desse termo aqui, só a parte de interação. Então, vamos pegar aqui o trivértice. Então, a parte livre não nos interessa, né? Essa vezes, mas aí a gente vai ter essa parte aqui. Vamos ter aqui I aqui. E aqui, W listar. Aí vamos ter e depois o conjugado complexo dele, né? Que é o menos esse aqui, esse vezes esse a gente já pegou, esse aqui veio aqui, agora esse vezes esse, menos esse aqui. Conjugado complexo dele, né? Depois a parte quarta, né? Aí você, a gente vai, tem um errinho que eu tinha feito. Esse aqui é o conjugado complexo desse menos I, aqui esse aqui vai ficar mais, perdão, que é mais. Que eu peguei o conjugado complexo disso aqui. E esse aqui vai ficar I, então esse aqui fica menos, esse aqui fica mais. Aí eu vou pegar esse aqui é mais, esse aqui é menos, tá certo? Então vamos botar o I aqui de evidência, né? Vai ficar I aqui, então vai ficar menos E2 Q2, e um quarto. Vou botar menos E2 Q2, aí vamos ter. Aí vai ficar, vou fazer o seguinte, vou botar aí outro menos, vai ficar mais E2 Q2, vou pegar esse sinal menos, vou fatorar, vou botar para cá, I W está. Esse menos aqui vai ficar mais, menos, tá? Botei o I aqui, fica mais. Menos esse aqui, complexo conjugado dele ali. Tá certo, né? Porque esse termo aqui tem que ser puramente imaginário. Esse cara aqui, né? Esse termo aqui já é real por si só. Tá certo? Eu peguei esse cara aqui e saí do conjugado complexo dele. Tá legal? Então, só para lembrar isso aqui. Então, a gente estava. Esse aqui é o quadrivértice, que não vai ser tão interessante quanto o trivértice. Vamos trabalhar então, só mais uma vez aqui, o trivértice. Depois a gente vai trabalhar o termo longitudinal. Vamos trabalhar primeiro o trivértice. Que o quadrivértice não tem nada a fazer, porque o quadrivértice não tem derivada. Então o quadrivértice fica assim, da maneira que ele está. Ele já está pronto. O que é interessante é a gente mexer no trivértice para fazer as integrações parciais, né? Que aí a gente tem esse termo aqui, vamos colocar aqui, e vamos botar, eu vou esquecer o trivértice todo, vou botar assim. Tem o trivértice, vamos pegar o trivértice dividido por I aqui, só para fatorar esse I aqui. Depois no final a gente multiplica. Então a gente vai estar trabalhando isso aqui. Todo esse trivértice menos a menos a U aqui. Vai ficar daqui W estar. Então isso aqui está dando para nós. MI W estar menos MI. Vamos fazer direto. Então vamos ter MI W estar
estar multiplicando por isso tudo aqui. I, W, menos, de novo, DI, W, está. Ainda está multiplicando esse aqui, I, W. Aí depois, o outro termo está aqui, menos DI, W, está. DI, W, está. Vai ficar I, W. E aí, de novo, menos fica mais. Mais. DI, W, está. Direitinho, DI, administrar, 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 mais e menos. Aí o outro vai ficar menos DI, administrar, mais DI, administrar, administrar. E agora esse pedaço que está aqui é mais o conjugado complexo. Esse termo que está aqui, como eu fatorei, né? O I é que é menos, então tudo esse termo que está aqui, isso aqui é tudo esse primeiro termo. Então, esse termo aqui todo se desdobrou e esses quatro termos para nós. E aí, esse pedaço, como eu fatorei esse I aqui, eu estou pegando esse cara menos o conjugado complexo dele. Então, depois a gente coloca menos o conjugado complexo. Quer dizer, o conjugado complexo é esse pedaço aqui. O sinal, não sei se é relevante, né? Não, é relevante, fala aí. Não está trocado os dois últimos termos, não? Porque é DNI ômega mi menos DNI ômega mi. É DNI ômega mi. Está certo, desculpa. Está certo mesmo? Está certo. Uhum. Legal. E aí, como eu fatorei esse I aqui, esse termo aqui, menos o conjugado complexo aqui, tá? Então, não vou nem depois a gente faz. Então, vamos fazer. Então, o que a gente estava fazendo? A gente começou a fazer, só para chamar a atenção, porque eu queria botar isso em ordem, ficou meio bagunçadinho da última vez, mas é o seguinte, vamos usar integrações parciais aqui. Todos esses termos são termos de equação. Então, a gente pode fizer as integrações parciais, a gente vai pegar esse termo aqui, vai dar duas integrações parciais, esse aqui e esse aqui. Então, vai ficar menos W estar, DI a mi, W. E depois esse termo vai se desdobrar no outro aqui, que vai ficar menos W estar, a mi, assim, DI, W. Esse termo, esse termo aqui se desdobrou em dois. A derivada atuando no A e a derivada atuando no W. Depois esse termo aqui também vai se desdobrar em dois. Vou botar aqui mais. Né? Então vai ficar W estar. E aí vai ficar DI a mi. Vou botar assim em cima. DI a mi. Só fazer o contrário. Esse W estar. Esse carinha aqui vai ficar DI a mi. E aí esse W aqui. E aí o segundo termo também vai ficar com sinal mais, que vai ser W estar. A mi. DI. W. Professor, acho que tem um sinal invertido. Vamos ver onde? Isso é muito rápido. Ah. Então tem um passo. Vamos ver. Aonde? Aqui em cima? Isso. Aqui, Na vamos lá. segunda parte, no F2, Q2. Aqui? Isso. Esse A primeiro mi fator. W estar. A mi W estar. E aqui ficou. Ficou o seguinte. Esse I é que, I é que, I é que, I é que. Então isso aí dá menos E2 Q2, certo? Que ficou. I é que, quer dizer, multipliquei esse I é que por ele. Então dá menos E2 Q2. Aí esse termo primeiro seria menos W estar, a mi W estar. Teria um menos aqui. Não, E o mais, mas eu incorporei o menos no E2 Q2. Pelo seguinte, olha só. Pega esse, vamos fazer isso aqui vezes isso aqui. Vamos fatorar o I aqui. Então isso produz o menos E2 Q2. Porque vai ficar. Eu fatorei o I aqui, então fica I aqui vezes I aqui. Então dá menos E2 Q2. Aí o primeiro fator é esse aqui, menos a mi W estar. Mais
a MIWI, certo? Aí vezes o segundo fator, que é a MIWI, O sinal foi para aí o sinal foi para fora, tá certo? E aí fica a MIWI, devia ser isso mesmo, mas vamos lá, depois a gente erra, menos a MIWI, certo? Aí esse sinal menos aqui, eu tiro esse troço para cá, e botei aqui. Aí ficou a MIWI está menos a MIWI menos a MIWI está. Né? E aí vezes a MIWI, o teste, tá certo, tá legal. Então foi isso que eu fiz, eu coloquei esse sinal menos aqui para fora, tá certo? Bate agora? Bate. Vamos lá, então, agora que a gente fez essa integração por partes, trouxe esse para cá, trouxe esse DI para cá. Aí agora pega por parte, traz esse DI para cá, traz esse DI para cá. Então eu fiz o primeiro termo e o segundo termo. Agora vamos fazer esse terceiro termo aqui, que é fazendo integração por partes. Vai ficar WI está, então vai ficar positivo também, vai ficar WI está, DI ali, esse termo aqui, WI. E aí a outra integração por partes, mais WI está, aí, DI WI. Vamos fazer umas duas integrações por partes aqui. Agora as duas que nós temos que fazer aqui, menos WI está, DI aqui. Então, esses quatro termos se desdobraram em 8, por causa da integração por partes, né? Eu vou fazer o seguinte, a gente vai precisar jogar aqui, deixa eu apagar isso aqui, tá bom? Vou pegar esse lado aqui, que a gente vai precisar ter tudo. Eu vou deixar só isso aqui, para que pode apagar. Só para a gente funcionar. Então, vou deixar o nosso lagrangiano aqui. Vamos trazer para cá agora, menos esse conjugado complexo. Eu vou colocar, faço questão de colocar para a gente acertar termo aqui. Menos o conjugado complexo disso tudo aqui. Então vai ficar mais WI DI ali, WI está. Esse termo aqui, primeiro termo. Agora, estou subtraindo o conjugado complexo. Já está incluindo menos, né? Claro. Oi? Já está incluindo menos. Né? Vai ficar mais aqui, isso aqui. Mais isso aqui agora. Mais WI. WI está, DI aqui, WI. Pegando esse conjugado complexo. Vai ficar WI, a mi. WI, a mi. DI, WI está. Me acompanhando aí para a gente não errar nada. Então, DI, conjugado complexo desse. Conjugado complexo desse. Menos WI. DI ali. WI está. Vamos pegar o conjugado complexo desse. Menos WI ali. E aqui está. E aí agora vamos para outra linha. Nós fizemos esses quatro aqui, e agora vamos
menos WI DI aqui termina. Mais WI então, estamos trabalhando só em esse trivértice. Aí só para a gente agora ver. Esse termo aqui, ó, vamos pegar aqui. Esse termo aqui. WI, os Ws contraídos com a divergência de A. Então eu tenho um sinal menos, e aqui eu tenho os Ws contraídos com a divergência de A. Então esse termo aqui e esse termo aqui se cancelam. Vou ver outro termo que tem a divergência de A, que é esse termo. Professor, se eu for com uma dúvida, Oi, fala aí. com relação aos índices I, por exemplo, Vamos lá. nesse último termo Aqui? Ah, está errado. e o I aqui. É bi? É, o bi também está errado. Vou botar esse bi aqui embaixo. Tá certo mesmo, né, agora, né? É só se eu for ter os índices. Tá legal. Vai ver. Agora, onde é que eu tenho divergência de A de novo? Tem uma divergência de A aqui, ó. Contração dos dados com divergência de A. E aqui eu tenho que ter sinal menos. É no último termo. É, então esse tem o último termo aqui. Então esse termo aqui também vai embora. Tá certo. Vamos ver aonde que a gente pode formar o field strength. Então a gente está vendo o seguinte, a parte de divergência, quer dizer, esse vértice, o trivértice, né, de gauge aí, ele não está permitindo, quer dizer, que vem do WI chapéu, ele não está permitindo a interação da parte longitudinal do fóton. A parte longitudinal do fóton está fora. Agora eu vou pegar os termos que a gente possa fatorar o F mini. Então, por exemplo, esse termo aqui tem DI a I, esse termo aqui tem DI a I, esse termo aqui tem DI a I, e esse termo aqui tem DI a I. Nós temos 4 termos assim. Então vamos ver. Esse termo aqui tem DI a I. Eu tenho WI star, WI. WI star. Então, Esse daí, esse. Esse aqui. Esse aqui está ao contrário, né? Está com I com I. Está comigo, comigo. Vamos ver esse aqui. WI star. Esse aqui, ó. Esse aqui. WI star. WI star. DI a I. DI a I. Então, esses dois aqui podem ir juntos. Esse aqui vai dar WI star. DI a I. Menos DI a I. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou até separar. Vou marcar esse aqui. Vou chamar esse aqui de 1 e esse aqui de 2. Vamos separar. Esse cara aqui vai casar com esse aqui. Fazer o menos F. Isso, para fazer o menos F mínimo. E esse que tem uma barrinha só, ele é WI star, W mínimo. WI star, W mínimo. Então esses dois aqui vão juntos. Então esse aqui vai produzir WI star, DI a I, menos DI a I, W mínimo. Então esse tempo vai produzir um F mínimo. Então vai ficar WI star F mínimo W mínimo. Que é esse termo aqui. Eu vou
criar agora, vamos cancelar ele aqui, ó, esse termo aqui, fez parceria com esse número. E agora o que tem a dupla barrinha, ele é WMI star, WMI. WMI star, WMI. Ele vai produzir para nós menos WMI star. Aí ficou DMI a Mi menos DMI a Mi. Por isso que tem o menos, vai formar menos F de Mi. Antialérgico, ele escreve muito fraco, eu não gosto não. Esporoso. Mas falando da lei de leite, fica muito fino a escrita dele, né? Então a gente já separou também esse aqui e esse aqui. DMI a Mi menos DMI a Mi. Aí agora sobraram os termos com derivadas do dado. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho DMI WMI star. Aqui está, vamos ver que são os conjugados. Talvez a gente possa fazer algumas mudanças aqui. Deixa eu ver se eu acho que aí não tem jeito, né? Porque vai ficar esse WMI. Aí o tipo de divergência do ômega Então, está talvez aqui a gente possa ver, se a gente trocar, por exemplo, nesse termo só para trazer um teste. Vamos trocar o Mi com Mi aqui. sim. A Mi. DMI, WMI está. DMI. Pois é, então esse termo aqui, então dentro do mesmo, né? Então aqui nesse grupo deve acontecer a mesma coisa. Esse termo aqui, provavelmente, eu posso manipular com esse. Vamos trocar nesse termo aqui, nesse último termo, vamos trocar o Mi com Mi. Então esse Mi vira Mi, esse Mi vira Mi, esse Mi vira Mi, esse Mi vira Mi, esse Mi vira Mi. Aí eu botei. Aí nós vamos ter WMI star, AMI, DMI, WMI. Então, esse termo aqui vai com esse aqui, dando um fator 2. Certo? Eu cancelo esse aqui. Mesma coisa que talvez aconteça aqui. Nesse termo aqui, se nós trocarmos Mi com Mi, aqui vai ficar Mi. Esses são termos de divergência, né? Mimi são termos de divergência. Mimi. Então, esse termo aqui também se junta com esse. Então, dá um fator 2 também. Esse aqui com esse aqui. Dá um fator 2. Mas aí a gente lembra, a divergência do W interage porque o W é massivo. Então, ele tem divergência, ele tem parte longitudinal. Eu fiz a conta, eu errei aí. Oi? Eu errei aí quando eu fiz essa conta há 2 semanas, eu cancelei a divergência do W. Você botou DMI WMI igual a 0. Não, eu achei que dava isso. Que nem Não, cancelou a do A, eu errei o sinal pelo visto. É verdade o seguinte, a teoria livre, DMI WMI igual a 0. Mas no Lagrangiano você não pode colocar isso. Mas você falou que é por ele ser massivo, né? É por ele ser massivo. Por ele ser massivo, ele tem parte... Tem esse grau de liberdade extra. Tem esse grau de liberdade, aí ele interage. Não, e eu tentando arrumar explicações de por que o DMI e a WMI estão cancelando, não. Entendi, cheio de explicação. Tentando achar uma explicação. Explicação, eu errei o sinal mesmo. Você errou o sinal, né? Errei o sinal, por isso que ele cancelou. Explicação profunda para pensar. É pior quando a gente acha, né? A gente sempre acha, depois que ficou com a pena de esquecer a explicação, né? Fica com pena. O pior é se convencer. Não faz sentido errado lá. Primeiro estado de choque, né? Você está cancelando para cancelar. Não, mas espera aí, tem que ser errado lá, velho. Não, em música a gente diz, a pior coisa é você aprender a tocar errado. Depois que você toca errado, corrigir é difícil. Mas depois que arranja uma explicação para uma coisa que está errada, aí o certo parece que está errado, né? A gente vai com a pena, né? Então esse termo aqui a gente colocou aqui, né? O menos 2, WMI está, a Mi. E aí, então, essa contração aqui, os dados contraídos. Essa contração dos dados contraídos. Então esse termo aqui já está colocado. Agora vamos pegar esse termo aqui, que é o outro fator 2, né? Mais 2, WMI está. WMI está. Aí vem a Mi.
estar aí, DNI. Então esse é o termo que dá. Foi esse que você tinha jogado 0, né? Eu estava procurando ele, na verdade, porque cada parte de longitude não, que a gente inseriu, né? Eu esperava que casasse, né? Enfim, como é que o erro de sinal faz fazer uma catástrofe, né? Vamos ver agora esse termo aqui. Tem, por exemplo, esse termo aqui, ó, DNI, esse termo aqui é o conjugado complexo desse aqui e essa quadra de divergência aqui. Então esse termo que está aqui, vou colocar aqui menos. Né? Mas tem um termo igual ali na direita, em cima. Tem, você também vai não por 2, né? Esse termo aqui não está certo. Esse termo aqui vai fazer um fator 2 com esse aqui, né? Tá certo. WW, então então WA, é o conjugado complexo desse termo aqui. Então vai ficar menos 2, WI, ANI, DI, WI está. Esse termo aqui com esse aqui. E agora, esse aqui deveria encontrar o parceirinho dele, que é esse aqui, né? Esse aqui. Com o último lá na direita embaixo. Esse aqui, né? Segunda linha, último termo. Esse aqui, né? Ele, então tá. Essa é a segunda linha. Esse aqui. O W está contraído com o W e o A está certo. Então esse termo aqui. Então esse termo aqui também dá um fator 2 aqui. E aí esse termo aqui vai ser a subtração desse cartão conjugado complexo desse aqui. WA. É o da esquerda. Esse aqui, né? Esse aqui. Então vai ficar mais 2. Então esse W, a W está A, D, tá certo. Então é o conjugado complexo desse aqui. Vai ficar mais 2. Ele vai aparecer com um sinal baixo, mais 2. WI, AMI. Isso. E aí devido a AMI está. Tá certo. Então o trivértice ficou com essa expressão. Tá certo. Esses termos aqui não tem nenhuma simplificação a fazer, porque aqui é uma situação bem diferente. W contraído com A, e aqui é W contraído com A. Ao passo que aqui a derivada está contraída com A. Então, mas o que a gente quis extrair daqui foi esse termo aqui. Mas nesse termo esses termos da direita, acaba ficando termo menos complexo conjugado dele. Isso, sempre o termo menos complexo conjugado. Fora a parte real disso, tem não tem, por causa desse I aqui que está aqui. O verso tem que ser real. Entendi. Então, isso que está aqui é um puro imaginário. Esse cara aqui é o conjugado complexo dele. Tá claro. Então, isso aqui é puramente imaginário. Tudo isso aqui é puramente imaginário. Mas por causa aí, do I lá de fora, tá certo? O trivértice, no final do dia, fica real. Então, deixa eu colocar. Como a gente agora já tem a resposta do trivértice. Isso aí é bom copiar direitinho, olha, porque depois, se a gente precisar, já está pronto para colocar o trivértice. Então, tem o I aqui na frente de tudo. Agora eu não vou esquecer do I aqui, não. Para a gente poder ter ele direitinho. Vamos botar agora o trivértice. Trivértice, vamos ver assim, rearranjado. Vou botar aqui. Então ficou I aqui. I aqui. W. Está definida né? Está definida ali menos aqui a gente pode fazer o seguinte, antes de fazer isso, a gente pode fazer aqui, ó. Nesse segundo termo aqui, vamos trocar o Mi com Ni. Nesse termo aqui, ó. Vamos chamar esse Ni de Ni e esse Ni de Mi. Que aí a gente vê que esse termo vai. Aí aqui ficou F e Mi, mas F e Mi é mais F e Mi.
Então esse termo aqui também dá um fator 2, ó, fica W mi, fica W mi star, F mi, W mi. Então eu posso também tirar isso aqui e botar um fator 2 aqui. Então a gente já pode trazer para cá o 2 e aqui. Só vou botar esse pedacinho. Bota 2 e Q, W mi star, F mi, W mi. Tá certo. Depois, aí esse termo aqui vai ficar menos 2 e aqui. W star. Dele que está aqui embaixo. Mais 2 e aqui. Conjugado complexo dele, mais 2 e aqui. W mi, a mi, dele, W mi star. E aí esse aqui. Escalará vezes a divergência do W. E conjugado complexo dele, menos 2 W, menos 2 I aqui, W, divergência do W. Então ficamos com essa expressão aqui. Se aí só para então dar aquela interpretação que ficou tentando buscar, que então a gente está vendo que agora a parte então a gente observa que a parte longitudinal do fóton não está naquele setor de interação de luz. O setor, né, do acoplamento aqui, do setor transversal. Esse setor aqui é o setor transversal da matéria, mas o DW está interagindo. O DW está presente, a divergência de W está presente, porque nós tínhamos visto, inclusive, né, que no caso da teoria livre, dWmi é zero, no caso do campo de troca livre. Mas aí quando a gente botou interação, aí a gente lembra que a gente tinha uma condição que isso aqui não era mais zero, a gente tinha na verdade isso aqui, dmi, Wmi, dava para nós alguma coisa que era Fmi, dava alguma coisa proporcional a Fmi aqui, né? Dmi dava aquele, porque a gente tinha essa equação aqui, dmi, Wmi, Fmi, Wmi sobre a massa, alguma coisa assim, né? A gente tinha uma relação assim, então o dmi Wmi já não é mais zero, então por isso que ele aparece no vértice de interação. Então tá, mas o que é importante do trivértice é a gente observar que esse termo está junto, está aparecendo com esse termo aqui. Então esse termo aqui, ele está no trivértice, só que o acoplamento mínimo fixa já esse coeficiente aqui. Então, na verdade, a gente vai precisar, com esse coeficiente, a gente não obtém o momento de polo magnético, a razão giromagnética correta. Então, mas o que a gente está dizendo é o seguinte, vamos então colocar aqui, o que é importante que a gente, esse modelo ensina para a gente algo um pouco assim, que não é muito usual dos casos que a gente já estudou, que são geralmente o caso escalar e o caso fermiônico. Eu não preciso fazer correção de momento de polo magnético, mas aqui nesse modelo eu preciso. Então, esse termo aqui, ele tem que entrar para se juntar com esse. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é colocar aqui esse termo mais e aqui. Então, isso amarrava aquele nosso zeta como sendo aqui. Então, isso aqui é importante para poder se juntar com esse pedaço aqui
E aí a gente já tinha visto que isso dá o dipolo magnético, que é esse que nós tínhamos mostrado na aula passada, que é essa expressão aqui, F', W' star. W', a gente podia escrever, era do tipo F', W, kappa star, sigma mini, kappa lambda, W lambda. Só para a gente se lembrar aqui, isso aqui é menos I, esse terminho aqui é menos I, delta de kappa, delta de lambda, menos delta de lambda, delta de kappa. Então esse termo aqui dava para nós menos I, aí o I fica kappa, o I fica lambda, então fica F mini, W star, I, e aí o outro pedaço fica mais I, F mini, e aí a gente vai ter kappa fica I, W mi, star, W mi. A gente está fazendo como se primeiro fazer o seguinte, desenvolver essa expressão aqui, não está desenvolvendo isso aqui, estamos desenvolvendo, não é igual, não estamos desenvolvendo isso. E aí esse segundo termo aqui, eu posso escrever, desse segundo termo aqui eu posso trocar Mi com Mi. Então Mi fica Ni e o Mi fica Mi. Mi, o segundo termo. E aí fica W mi star, W mi, e aqui fica F mi, que é menos F mi. Então eu posso tirar esse termo aqui e botar um fator 2 aqui. Então a gente mostra que essa combinação aqui, né? F mi, dado kappa, conjugado complexo, matriz de espinho, sigma mini, kappa lambda. Isso aqui para nós é igual a menos 2i F mi W star W mi. Então a gente pode escrever esse termo aqui, né? Então esse termo que está aqui no Lagrangiano, esse I aqui. Por exemplo, basicamente a gente faz isso, a gente substitui aqui o F mi W star W mi, isso aqui é menos 1 sobre 2i isso aqui, né? Menos 2i, menos 1 sobre 2i, menos 1 sobre 2i é I sobre 2. Então fica I sobre 2. F mi. Kappa star. Sigma mi. Tá. Então essa parte aqui do trivértice, né? Então substituindo isso aqui, o 2 cancela com 2, o I cancela com I, o I aqui. Tá demais. Então basicamente o que a gente precisava absorver era isso aqui. Tinha um lá na frente do ômega tio mini, tem menos 1,5, né? Eu acho que na frente do ômega chapéu mini, tu botou um menos 1,5 para poder acertar esses dois que aparecem, né? Ainda tem esse menos no meio. É, você levar isso em consideração. Tem esse menos no meio, tá certo. Na hora do trivértice, ainda tem aquele fator menos no meio, que o Pico lembrou bem. Então, quando esse trivértice aqui está rearranjado, ele foi todo trabalhado sem o menos no meio. Então, vamos botar o menos no meio. Então, obrigado por ter corrigido isso. Esse 2 aqui cancela, fica menos no meio. Esse 2 aqui, então a gente está multiplicando por menos no meio. Então, isso aqui vai ficar mais 1. Isso aqui vai ficar menos 1,5, então isso aqui vai ficar menos 1. Esse aqui vai ficar menos
aqui é Q, e esse aqui vai ficar mais I é Q. Tá certo? Então, aqueles fatores 2 no trivértice, vamos corrigindo, isso é importante. No trivértice rearranjado, eu tinha esquecido de multiplicar por esse fator menos 1/2 aqui. Então, a gente está agora levando em conta isso. E é claro, esse quadrivértice aqui, depois também, a gente não vai mexer no quadrivértice, porque ele não vai dar nada de interessante para nós, mas também teria um menos 1/2 aqui. Aqui a gente, esse dado vem listado, eu só desenvolvi o quadrado daqui, esqueci do menos 1/2. Então aí, esse termo aqui vai se juntar com esse termo aqui. Então, perfeito. A gente junta, então a gente joga esse termo aqui junto com aqui, então a gente bota para os dois se juntarem. É importante que ali apareça menos IEQ aqui, menos IEQ aqui. Então aquele zero, na verdade, a gente toma igual a menos EQ. Aí a gente vai querer que esse termo aqui, que se vocês olharem assim nos papers originais, isso aí já é colocado, menos EQ. Às vezes não fica muito claro por que tem que ser menos EQ, mas aí desenvolvendo o trivértice, a gente vê que esse termo tem que se somar com esse para dar justamente o valor. Então vamos botar aqui menos EQ. Menos I aqui. Aí esse termo aqui, menos I aqui daqui, se junta com esse menos I aqui que vem do trivértice. Mas ele está separado, mas na hora, efetivamente, no todo da ação, esse termo se junta com aquele que dá o menos 2 aqui. Mas aí, claro, a gente sabe que essa grandeza aqui é isso que está aqui. Então, se eu quiser, eu substituo essa interação pelo spin e substituo essa interação pelo spin. Então, é isso que a gente queria colocar no primeiro ponto, né? Depois, vou deixar isso aqui, acho que esse trivértice é importante, vamos deixar esse setor aqui, só para a gente guardar aqui, e vamos olhar agora não o quadrivértice, mas o tempo longitudinal. A derivada por variante μWB, aquele segundo termo, o termo que tem o psi. Dá uma olhadinha nesse termo aqui, então, show? Isso aqui a gente pode, deixa eu botar isso aqui num cantinho, para a gente não esquecer. Isso aqui, nesse cantinho. Aqui sobre 2, né? Vou botar assim, F, capital, sigma, até acima. Fica mais fácil de pegar, abreviar a notação. I sobre 2, capital, aí botar assim, F escalar sigma. São as combinações F e sigma em I, elemento catalânico, sigma, só para lembrar isso aqui, para deixar isso aqui guardadinho para nós. E vamos desenvolver, então o trivértice está ali, vamos desenvolver esse termo aqui, que esse aí é mais rápido, né? Então ele é DI, é aqui, ali, lá está, DI, escalar, mais I aqui, então, quando a gente desenvolver esse termo, a gente já viu. Esse primeiro termo aqui vai dar a parte do propagador, é o termo livre, divergência de W, divergência de W. Vai aparecer para nós esse termo aqui. I é Q, divergência de W, e aí a I, W. Depois vai aparecer menos I é Q. A escala W, divergência de W, aqui, eu esqueci de colocar, aqui no estar, tá? Divergência de W está, e esse termo aqui é menos IRV, a escala W e a divergência de W, divergência de W, quer dizer, o conjugado complexo desse termo, a nivelista, W mista, está assim. E esses termos aqui, eu acabei de apagar o trivértice. Não, o trivértice está ali. Se precisar, eu te digo.
o termo da divergência do... O nosso triverso, tá certo, a gente tinha pagado o triverso. Vê se esse termo aqui não está presente no triverso. Olha, uma divergência do W estar e um A contraído com W. E na frente dele tem um menos 2i aqui. Mas a gente já tinha posto menos o meio. É verdade. Então ficou exatamente i aqui. Então vai somar. Então esse termo aqui se soma. Então, na verdade não vai se somar, porque esse aqui tem menos um. Ainda tem que botar um menos um meio de si. Então aqui tem menos que si sobre 2. Esse termo aqui, ó. Menos que si sobre 2, aqui vai ficar mais i que si sobre 2. Só para lembrar que então a gente tem esses termos aqui. Claro, depois tem a interação quântica, vai ter AW, A contraído com W, A contraído com W. Essa interação aqui, ela dá esse A contraído, quer dizer, vai dar esse A contraído com esse W estar e esse A contraído com esse W. Então, vai aparecer aqui, ó. Interação quântica, vai ficar AW estar, AW. Então, AW estar, A contraído, esse aqui, quando bater com esse aqui, vai produzir AW e esse aqui vai produzir AW estar. Esses termos aqui, então uma parte daqueles termos vai estar aqui, porque vai ser por essa contração aqui, vai ficar ó, A, Mi, primeiro termo, A, Mi, W, Mi estar, vezes esse último termo aqui, A, Mi, W, Mi. Então isso aqui está dando A escalar W, A escalar W estar. Certo? É esse termo aqui. Esse termo quântico aqui. AW estar. Então esse termo aqui faz isso com isso. Da mesma forma, esse aqui vai produzir. Então esse termo que vai produzir menos isso e esse termo que vai produzir. Então esses dois termos vão se somar. Vai ter um fator 2 aqui que vai produzir ó, esse A contraído com esse W e esse A contraído com esse W estar. No sinal menos. E aí quando eu pegar esse termo vai dar a mesma coisa, um A contraído com W e um A contraído com W estar. Vai dar também um fator 2. Então vai aparecer um fator 2 aqui, nesse termo aqui. Mas aí ele tem um menos no meio. Tem um menos no meio na frente disso tudo aqui. Menos 2. A escalar W, A escalar W, a W, a Mi, W, Mi, a Mi, W, Mi estar. Esse termo aqui, desse quadro de vértices, tem dois termos, né? Que ainda vai ficar o mais um ali, que vai se juntar então com esse termo aqui. Esse termo aqui vai ficar menos, vai ficar mais, né? Vai ficar E2, Q2, né? E esse termo aqui vai aparecer A escalar W, A escalar W. Então, tá joia. Aí aqui não tem, né? Aqui também tem um E2, Q2. Então vai aparecer menos 2 com menos 1,5, vai cancelar, vai ficar mais um. Então fica E2, Q2, A escalar W, A escalar W estar. Então o que vai aparecer aqui é 2, Q2, né? Só que aqui vai aparecer fator menos fator, X sobre J, né? Tá certo. Então, perfeito. Pode juntar. Então uma parte desse termo está contido aqui. Depois tem um outro termo que não está contido lá, porque aí não é mais a contração do A. Esse termo aqui, com esse aqui dá A contraído com A, W contraído com W, e aqui dá A contraído com A e W contraído com esse termo aqui, na verdade, se desenrola nesses dois termos aqui, né? Eu tenho menos esse cara com esse cara, então vai ficar E2, Q2, esse termo aqui, então, esse quadro inverso acabou sendo isso aqui, E2, Q2, AW, AW está, e depois o termo que vai ter esse sinal mais, né? Que vai ser esse aqui, A com A, esses dois termos também se integrar. Então vai dar então vai ter um fator 2, né? Então, esse aqui tinha um fator menos 2, aí com menos 1,5 ficou mais 1. Agora esse termo aqui vai ter um fator 2, ó, A com A, W com W. E esse aqui também foi só A com A, W com W. Então vai aparecer com fator 2, vai ter o menos 1,5, então vai ficar menos E2, Q2. Aí agora A contraído com A e o W está contraído com W. Isso aqui é o quadro vértice. Então, um pedaço do quadro vértice, esse pedaço aqui, quadro vértice, tá aqui. Opa, tá aqui. Né? Então, isso aqui ficou, a gente botou menos que si sobre 2,
tem menos E2Q2, né? Então vai ficar mais E2Q2, vai ficar menos que C sobre 2, E2Q2, né? E aí AW está. Perfeito? Aparece a mesma coisa, né? Aparece menos que C sobre 2 mais 1, tanto para o termo que se acopla com o que vem do trivértice, isso, menos que C sobre 2 mais 1. Dá para fixar o C com isso? A questão pois é, essa é uma questão que eu estava pensando também ainda agora. Eu ia falar com vocês. Teria que olhar para o termo, quando a gente tirou o propagador do W, ver esse ciclo, a gente tirou o propagador do W, eu acho, na aula passada. Já com esse termo longitudinal? A gente tirou. Eu acho que eu tenho aqui. Deve ter, que eu dei, porque a gente via que dava um power counting bom, a gente fez logo, né? E de repente a gente fixa o psi, né? Poderia fixar o psi para esses termos aí todos se somarem, né? Eu tenho aqui. Tem aí, né? Só para a gente dar uma olhada. Foi que aula é essa, hein? Aula 5. Aula 5. Essa parte aqui de baixo circulada. Você tem minha letra? Não tem. Então, só para lembrar, na aula 5, então só para lembrar, da aula 5, nós tínhamos tirado o propagador do W em presença desse termo longitudinal. E ele ficou assim, só para lembrar que o propagador do W. Então, vou botar assim, ó. WMi está, WMi. Propagador no espaço dos 90 ficou assim, menos 1 sobre K2, menos M2, que é a parte transversa, eta mi, é o teta mi, eta mi, menos Kmi sobre K2. Vamos vir para cá agora. E aí, mais uma nova parte aqui, que é mais... Para que igual ao si, né? Isso, 1 sobre si. Sobre si, K2 menos N2, mais N2, que dá mais N2, e aí Kmi sobre K2. Então é interessante que se o N2 é positivo, é interessante que o psi seja negativo, para poder, porque o nosso polo da parte aqui longitudinal, esse polo novo que vai aparecer, vai ser K2 igual a menos N2 sobre psi. Então, se N2 é positivo, né, a gente espera que esse psi aqui seja negativo, para poder dar um K2 positivo para cá. Então, isso está na aula 5. Então, a gente espera que o psi seja um número negativo, possa ser um parâmetro negativo. Se ele é negativo, o que está aparecendo é sempre que si menos 1 aí nessas conversões. Menos que si sobre 2 mais 1, eu acho. Menos que si sobre 2 mais 1. O que está aparecendo aqui. Espera aí que eu estou fazendo aqui de cabeça. Vamos ver aqui. Fazendo errado. Não, vamos ver. Por exemplo, esse vértice aqui, ó, é 2Q2, asta ladado, asta dotado. É 2Q2, 1 menos que si sobre 2, tá certo? Então está aparecendo 1 menos que si sobre 2 nesse vértice. E no trivértice, foi tem, depois de botar o I, eu não esqueço de botar. Depois a gente coloca um I aqui, e coloca um I aqui. Então fica menos I sobre K2. Não, porque eu não botei na aula, foi por isso. É menos I sobre K2 menos M2 e I aqui. Mas o que é importante, então, é que esse polo aqui está ok. Fica K2 igual a M2. Mas esse polo aqui, ele é muito... Quer dizer, a gente tem duas partículas, na verdade. Então, esse campo W massivo, ele tem uma parte de spin 1, que é esse setor aqui, que é a parte transversa, e ele tem a parte longitudinal, que está se propagando também, e tem um polo próprio. Quer dizer, porque agora a gente sabe, né, esse campo agora é um campo que tem 3 graus de inverdade, ele é um vetor massivo, ele é mais um vetor. Se fosse o fóton, né, essa parte aqui seria por meio de fixa. Então ele está propagando, tem a propagação do espinho, né, e aí está dando esses dois, são 2 polos para nós, né. Então, só para lembrar uma coisa aí a vocês, deixa eu ver aqui. Então, a gente tem esse. Então, seria bom pegar um psi negativo para evitar que aquele polo ali ficasse taquiônico, né? Então, a gente pega um psi negativo. E aí, aqui a gente